Eu demorei um ano para me recuperar depois da minha BMW velha me falir e ficar parada na garagem de casa. Durante todo esse tempo, eu não funcionei ela nem uma vez sequer. E quando eu finalmente criei coragem para mexer, a situação estava tão feia que eu tomei uma decisão inédita. Não dava mais para economizar com esse carro. A economia já tinha falhado, a paciência já tinha falhado e o câmbio também. Eu precisava de uma solução extrema. E quando eu digo solução extrema, normalmente estou prestes a estourar o limite do cartão. Julho de 2024. Fazia um ano e um mês que eu tinha encostado a Naná. Eu abandonei ela parada na garagem do meu pai em Maringá e foquei em ajeitar a minha vida, principalmente a parte financeira. Depois de pedir para o BlaBlaCar me rebaixar a passageiro, o tempo passou voando. Tanto que eu mudei de emprego, voltei para minha cidade e comecei a achar que agora sim eu teria uma vida mais estável. E foi mais ou menos isso que aconteceu, até o dia em que eu resolvi tirar a Naná da garagem. Sério, depois de encostar essa BMW velha, foi como terminar um relacionamento ruim. Eu não tinha mais aquela sensação de que a qualquer momento uma pecinha de plástico da Alemanha poderia decidir o rumo da minha vida financeira. E eu passei a ter tanta paz de espírito que a minha vida começou a mudar muito rápido. Fiz amigos novos como passageiro no BlaBlaCar. Até reencontrei pessoas que já tinham sido meus passageiros quando a Naná ainda funcionava. E como eu estava no interior de São Paulo, oficialmente de a pé, eu estava bem mais saudável. O cardio estava em dia, o meu semblante parecia mais calmo e os meus pensamentos tinham mais clareza. Aparentemente, ficar sem BMW velha faz bem para a saúde. As coisas ficaram tão boas que eu consegui um emprego novo e em dezembro de 2023 era hora de dizer adeus à maravilhosa cidade de Presidente Prudente e voltar para minha terra natal. E eu não pensei nisso na hora, mas eu iria sentir saudade do Parque do Povo, que sempre inunda quando chove, do lanche do Batista, perto da Unesp, das pessoas que eu conhecia ali e principalmente da fase em que eu ainda fingia que a Naná era o carro perfeito. Foi mesmo uma pena que ela não pôde estar junto nessa despedida, mas tudo bem. Agora, além de não sustentar mais a Naná, eu também não precisava mais sustentar duas casas, porque nesse tempo eu tinha os meus gastos em Prudente e também os gastos da minha mulher em Maringá. Agora sim, as contas do mês iam finalmente fechar. E na teoria, agora eu poderia organizar minha vida, mexer no carro devagarinho e não tomar nenhuma medida drástica. Esse era o plano. Só que eu já tinha passado tempo demais pensando nesse carro parado. E quanto mais tempo uma ideia fica parada na cabeça, mais cara ela fica quando ela sai. Apesar desse carro ter andado 0 centímetros ao longo do ano anterior, eu tinha na ponta da língua a lista de sintomas da Naná que eu não podia mais ignorar. A Naná falhava o motor em marcha lenta, vibrava tudo acima de 80, estava sem a válvula termostática, o radiador estava pedindo demissão, o farol de milha direito tinha caído, o pisca direito tinha envelhecido e estava vazando óleo do câmbio no chão da garagem. Além disso, depois de um ano parada sem ninguém mexer nela, tinha gasolina velha no tanque. Ou seja, o carro não estava só parado. A safra de prejuízos que eu plantei estava pronta para a colheita. Diante de tantos problemas, eu precisava usar a cabeça pelo menos uma vez em toda a minha história com esse carro. Então, eu decidi atacar os problemas por ordem de funcionamento. Primeiro, os problemas que me impediam de usar esse carro. E só depois, os problemas que me humilhavam visualmente. E nesse caso, o maior problema era o câmbio. Eu pesquisava em fóruns antigos como resolver esse problema. Assistia vídeos no YouTube, tentava organizar os concertos e tentava montar um plano de ataque.
O câmbio não acendeu luz de emergência, não deu nenhum sinal dramático, não fez discurso de despedida. Ele simplesmente quebrou parado algumas semanas depois de eu encostar a Naná. E eu só tinha 3 opções. A primeira era completar o óleo do câmbio e rezar. Na verdade, ainda em Presidente Prudente, sempre que alguém me perguntava da Naná, eu falava que essa era a única coisa que precisava fazer. Ah, é só completar o óleo do câmbio. Uma frase curta, elegante e completamente errada. No fundo, eu sabia que aquilo não era uma opção. Primeiro, porque depois da última experiência, eu tinha zero vontade de entrar debaixo dela de novo. Segundo, porque resolver o problema do câmbio na Naná não seria tão simples quanto completar o óleo. Seria necessário descobrir e resolver o vazamento. E quando você começa uma frase com "é só descobrir o vazamento" em BMW velha, a frase já começou errada. A segunda opção era tentar um conserto caro, levar o carro numa oficina especializada e pedir um conserto no câmbio automático. Isso poderia dar certo, mas câmbio automático é um componente sensível. Dependendo do BO, a oficina até tenta consertar da melhor forma possível, só que às vezes o desgaste já foi tanto que não tem milagre que salve um câmbio automático condenado. E como eu estava tentando ser racional, eu fiz uma conta muito perigosa. Se o conserto caro ainda podia dar errado, talvez fizesse sentido gastar mais numa solução que eu realmente queria. A terceira opção era fazer um swap de câmbio. Essa era a coisa que eu sempre falava brincando. Só que eu repeti essa história tantas vezes para mim mesmo que a brincadeira começou a parecer planejamento estratégico. E agora eu tinha uma nova chance de corrigir a engenharia alemã com uma decisão brasileira. E quando você entretém uma ideia tempo suficiente, você mesmo começa a solucionar as objeções. E quando eu terminei de convencer a mim mesmo, ainda faltava convencer outra pessoa. Na próxima revisão da Livina no Cleitinho, eu cobrei ele. Ele tinha me falado no episódio 13 que conhecia um mecânico misterioso que só mexia em BMW velha. Ele me passou o contato e disse que o nome dele era Toshio. Então eu fui chamar o cara e notei que já tinha conversa aberta com ele. Putz, eu já tinha conversado com ele na época em que eu estava procurando uma E36 para comprar. E naquela hora eu gelei. Porque eu tinha sido aquele tipo de comprador chato. Pergunta tudo, pede detalhe, pede foto, pede opinião, recebe o preço e desaparece. Procedimento padrão de comprador emocionado. Chamar ele agora seria estranho, então eu decidi esperar. Antes de ser aquele cliente chato mais uma vez, eu precisava ter certeza de que o meu plano era bom o suficiente. Então eu decidi compartilhar o meu plano de ataque com o meu pai e considerar com muito peso as lições de alguém mais experiente. Porque antes de qualquer coisa, fazer o swap do câmbio deveria resolver 3 fatores: a vibração da Naná, o vazamento de óleo no câmbio e, mais importante, me dar uma chance de ganhar dinheiro com ela. Porque se você procurar no Marketplace, E36 manual sempre vale bem mais do que a automática. E essa era a minha chance. Eu não estava gastando dinheiro, eu estava investindo. Essa frase costuma aparecer um pouco antes do prejuízo. Então eu montei a minha tese de dissertação e apresentei para o meu pai. Falei das vantagens do swap. Falei que não compensava insistir no câmbio automático. E até a vibração, que era um problema menor, poderia ser eliminado com o swap. Depois de fazer minha apresentação, ele olhou para Naná e olhou para minha cara e disse que a vibração poderia ser pneu comido torto. Então eu decidi ignorar completamente a sugestão dele e com isso eu declarei que o plano estava validado. Porque a Naná tinha rodado tão pouco até agora que os pneus estavam praticamente novos. Além disso,
Eu já sabia que provavelmente fui eu que terminei de matar aquele câmbio, mas eu não estava disposto a aceitar que a história toda podia ter começado com pneu comido torto. Eu achava que estava procurando uma oficina, mas na prática eu estava procurando alguém que concordasse comigo. Conhecer o Toshio pessoalmente foi uma oportunidade não só de tentar consertar a Naná, mas de tentar consertar uma relação que começou com o pé esquerdo. Porque o Toshio já me conhecia como cliente chato. Eu enchia as paciências dele quando procurava uma E36 para eu comprar. E sumi todas as vezes que ele me falou o preço. Só que agora era diferente. Agora eu não estava procurando um carro, eu estava procurando salvação. E a minha maior preocupação era muito simples. O Toshio é um especialista em BMW, ele não é só um mecânico. Na verdade, digamos que ele seja aquele tipo de mecânico tão especializado que pode se dar ao luxo de escolher os clientes. E eu estava desesperado. Ou seja, eu precisava convencer um especialista em BMW velha a aceitar a minha BMW velha. E isso já parecia uma entrevista de emprego. Só que em vez de currículo, eu tinha um carro vazando óleo. Só que nessa primeira vez que eu conheci ele em pessoa, obviamente, eu fui com o carro da Lívia. E eu só ia colocar a mão na Naná depois de me decidir de verdade e combinar tudo certinho. Então, no dia marcado, eu cheguei na oficina dele 5 minutos antes do horário marcado. E graças a isso, eu passei no primeiro teste. Assim que ele desceu para me receber, ele destacou o fato que eu tinha sido pontual. Yes! E talvez, graças a isso, ele foi tirando todas as minhas dúvidas com toda a paciência do mundo. Valia a pena? Demorava muito? Ficava bom? Custava quanto? Quando a gente poderia marcar? Só que uma boa venda nunca se fecha só com palavras. Então a gente foi dar uma volta com a E36 dele e tinha acabado de fazer o swap do câmbio. Era uma compact, e a gente foi até o bairro do Eurogarden e ele me deixou pilotar o carro. E até dar umas aceleradas na pista abandonada do aeroporto. Andar naquela E36 do Toshio fez a Naná parecer um experimento que deu errado. O motor era liso, o câmbio manual era fácil de mexer, e era uma experiência completamente diferente de câmbio automático. E naquela hora eu já tinha decidido, eu queria a Naná manual. Eu queria acreditar que aquela transformação era o que faltava. E agora eu só precisava encontrar a desculpa perfeita. E como todo dono de carro velho sabe, desculpa perfeita é só matemática mal feita. Se antes eu tinha dúvidas no meu coração, agora eu tinha certeza do que eu queria. Uma coisa que sempre me incomodou com a Naná era justamente o câmbio automático. Sendo bem sincero, a maioria de nós quer uma BMzinha manual para fazer graça. E eu também era desses. Então, motivado por critérios totalmente lógicos, eu cheguei à conclusão de que realmente não compensava tentar consertar o câmbio automático. Os orçamentos do câmbio automático giravam em torno de 5 a 9 mil reais, com o risco alto dele não ficar bom. E por 12 a 15 mil dava para fazer um swap para câmbio manual, que em tese teria bem menos dor de cabeça. E é isso mesmo que você está ouvindo. Eu estava escolhendo gastar mais dinheiro para sentir que estava economizando. Isso é quase uma arte. Eu disse que não tomaria nenhuma medida drástica, mas acredite, fazia todo sentido para mim naquela época. O câmbio automático estava vazando, o carro vibrava, a Naná estava parada fazia mais de um ano e a versão manual valia mais no mercado. Então, na minha cabeça, o swap não era loucura. Era uma decisão estratégica. Só que decisão estratégica e ansiedade com PowerPoint imaginário não são a mesma coisa. E essa diferença seria cobrada no futuro. Quando chegou o grande dia, a Naná ligou de primeira. Bateu os tuchos adoidado, o motor falhava e o carro balançava mais do que uma belina. Mas ela conseguiu sair da garagem. Depois de um ano parada, ela funcionou.
e por alguns segundos eu senti aquela falsa vitória que todo dono de carro velho conhece bem. Aquela sensação de agora vai. Na minha cabeça, aquilo era um sinal. Se ligou depois de um ano parada, era porque tinha que dar certo. Esse é o tipo de raciocínio que precede um Pix de 5 dígitos. Depois de tirar a Naná da garagem, não demorou para chegar o guincho do Pignata para transportar a minha relíquia. Agora era só subir ela no caminhão e levar até o Toshio. Simples, tranquilo, seguro. 3 palavras que raramente combinam com a Naná. Embiquei o carro no guincho, o Pignata sinalizou para eu subir e assim que ela subiu as rodas de trás na rampa, eu dei uma leve aceleradinha. E as rodas patinaram. Bastante. Nessa hora, o Pignata olhou para mim com uma cara de não acredito. E eu olhei para ele com uma cara de eu não fiz isso. Mas eu tinha feito. Agora, a rampa dele estava toda emborrachada de pneu. E graças à minha falta de sensibilidade, eu tinha feito um borrachão com um câmbio que estava sem óleo. Ou seja, eu tinha terminado de estragar ele. O lado bom é que eu já tinha quebrado ele antes, então agora eu só terminei o serviço. Foi quase uma despedida. O câmbio automático morreu fazendo força, como todo câmbio automático velho gostaria. E depois de amarrar tudo, eu fui para a oficina do Toshio com o carro da Lívia. O Pignata já estava lá quando eu cheguei, e assim que a Naná desceu, o Toshio resolveu dar uma volta no quarteirão só para ver em primeira pessoa a enrascada que ele estava se metendo. Esse é um momento muito delicado. Quando o especialista pega seu carro velho para dar uma volta, você não está esperando o diagnóstico, você está esperando a absolvição. E quando ele voltou, ele me disse: esse carro não está bom. Vai fazer assim mesmo? Nessa hora, eu gelei. Eu queria fazer o swap, mas o especialista disse que a Naná não estava boa. Então eu fechei os olhos e comecei a pensar. Até que eu lembrei que a Naná era mesmo daquele jeito. Não era um carro bom. O motor falhava, era manco e funcionava torto desde o dia que eu comprei. Tanto que para mim aquilo não era defeito, era personalidade. E a prioridade era, obviamente, conseguir voltar a andar com ela. O maior problema era mesmo o câmbio automático vazando óleo e prestes a se autodestruir. Então, o swap parecia ser o conserto mais lógico naquele momento. Mesmo com o Toshio avisando, mesmo com o carro falhando e mesmo com a Naná mostrando mais uma vez que talvez o problema não fosse só o câmbio, eu já tinha decidido. E quando eu decido uma coisa com base em emoção, eu costumo chamar isso de plano. Então eu autorizei. A Naná ia deixar de ser automática. Na minha cabeça, isso ia resolver todos os problemas dela. Eu finalmente ia voltar a usar esse carro. Só que conhecer o Toshio pessoalmente foi a melhor coisa que aconteceu com a Naná e talvez a pior coisa que aconteceu comigo. Porque agora ela ia entrar na mesa de cirurgia de um especialista em BMW. E eu estava prestes a ver na prática o quanto esse carro tinha sofrido na minha mão. Eu não me orgulho disso, mas não foi pouco.